pessoal, estamos novamente iniciando a segunda competência da disciplina Segurança e Saúde do Trabalho. Eu sou a professora Daniela Coelho. Vamos começar o nosso trabalho de hoje falando um pouco sobre a gestão da segurança e saúde do trabalho. Bom, nesse momento é muito interessante que a gente fale sobre doenças ocupacionais. O que seria doenças ocupacionais? São adquiridas pelo trabalhador através da exposição de agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Mecânicos a gente pode entender acidentes. Daqui a pouco vocês vão entender isso com maior clareza. E aí, durante o exercício do trabalho, após o exercício desse trabalho também, alguns fatores mencionados daqui a pouco podem afetar a saúde do trabalhador, ocasionando uma doença ocupacional. Doença essa que pode ser considerada leve, moderada ou grave, acarretando inclusive a morte desse trabalhador. Tipos de riscos nesse ambiente que a gente pode identificar, que podem causar e pode ser um agente causador dessas doenças. Primeiro vamos entender o que são riscos ambientais. Os agentes existentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde desse trabalhador. Nesse ambiente de trabalho podem ter aspectos que não sejam muito saudáveis, que podem refletir no dia a dia de trabalho, causando uma doença que pode ser visualizada de forma imediata ou com o decorrer do tempo. O que causa? Podem comprometer a saúde do trabalhador em curto, médio e longo prazo, como eu já disse anteriormente, gerando lesões imediatas, doenças ou morte, além de prejuízos de ordem legal, patrimonial para a empresa. Algumas normas regulamentadoras, que já comentamos isso na primeira competência, determinam as normas essenciais que as empresas devem utilizar para garantir essa saúde. Vamos falar nesse momento da NR15, que fala sobre atividades e operações insalubres. O que significa isso? Desencadeamento das doenças ocupacionais também está diretamente relacionado ao limite de tolerância dos agentes ambientais a que o trabalhador fica exposto, ou seja, uma poeira, um ruído, uma temperatura, tudo isso existe um parâmetro. Parâmetro este que o ser humano tem condições de suportar sem necessariamente causar um risco. Risco esse que pode levar a uma problemática muito maior para a saúde desse trabalhador. A concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Isso é uma definição clara e objetiva do que significa limite de tolerância. Já a NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, chamado de PPRA, considera como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho. Para ficar mais fácil o entendimento, a gente pode separar da seguinte forma. Existem os tipos de risco, que são os riscos ambientais, que são divididos em riscos físicos, químicos e biológicos. E os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes ou mecânicos. Vamos falar um pouco sobre os riscos físicos. Os agentes geradores deste risco possuem a capacidade de alterar a característica física do meio ambiente, exigem um meio de transmissão para propagar sua nocividade e agem até mesmo sobre indivíduos que não têm contato direto com a fonte de risco. Exemplos: ruídos, vibrações, radiações, umidade, frio, calor e pressões anormais que esse indivíduo não pode sofrer, que estaria acima do limite de tolerância. Já os riscos químicos são identificados pelo grande número de substâncias que podem contaminar o ambiente de trabalho e provocar danos à integridade física e mental dos trabalhadores. Exemplo: poeira, fumos, gases,
vapores, substâncias, todas essas condições inseridas no ambiente de trabalho no dia a dia do trabalhador. Riscos biológicos são os micro-organismos, incluindo geneticamente modificados ou não, as culturas de célula, os parasitas, as toxinas, capazes de provocar infecções, alergias ou toxicidades em seres humanos. É muito comum trabalhadores em determinados tipos de produção, ou seja, em determinadas empresas, sofrerem alergia exatamente a partir da matéria-prima utilizada para o desenvolvimento daquele produto. Exemplos de riscos biológicos: bactérias, fungos, vírus, mordidas e ataques de animais peçonhentos. Veja que coisa interessante. Riscos ergonômicos são ligados à execução das tarefas, à organização e às relações de trabalho. Nós já vimos isso na primeira competência, mas eu vou lembrar alguns riscos para vocês. Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, mobiliário inadequado, posturas incorretas, monotonia e repetitividade do exercício de uma atividade são exemplos de riscos ergonômicos. Riscos de acidentes ou mecânicos, situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes de trabalho, como, por exemplo, o ambiente físico inadequado, pisos pouco resistentes ou irregulares, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas impróprias ou defeituosas, iluminação excessiva ou insuficiente, muito claro ou muito escuro, probabilidade de incêndio ou explosão, são exemplos dos riscos de acidente. Nesse momento é muito importante que a gente comece a falar do mapa de risco. O mapa de risco é uma visualização dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Como é feito isso? Cada risco tem uma cor determinada. Vou dizer as cores para vocês, para que a gente possa começar a familiarizar com o que significa o mapeamento dos riscos. Bom, os riscos químicos, eles são sinalizados de vermelho. Os riscos mecânicos de azul. Os riscos biológicos de marrom. Os riscos ergonômicos de amarelo. E os riscos físicos de verde. Eles são sinalizados no mapa de risco com círculos. E esses círculos podem possuir 3 tamanhos diferentes, indo do risco leve, uma bola menor, um risco médio, uma bola mediana, e um risco elevado, que seria a maior bola. O que é que a gente entende? Dependendo do tamanho, a gente consegue visualizar se aquele risco está sendo significativo para o trabalhador. Na maioria das vezes, o mapa de risco ele pode ser feito a partir da planta da empresa como um todo. Claro que vai depender do tamanho da organização, pois quanto maior a empresa, mais difícil fica de expor essa planta para que os trabalhadores consigam visualizar todos os sinais de risco. Na maioria das vezes pode ser utilizado o mapa de risco por área ou departamento. É muito importante que a gente compreenda que o mapa de risco é considerado um instrumento participativo que vai ser elaborado com a colaboração dos trabalhadores, que serão organizados e acompanhados pela CIPA e pelo SESNIT. Benefícios do mapa de risco: identificação prévia dos riscos existentes nos locais de trabalho, conscientização quanto ao uso adequado das medidas e dos equipamentos de proteção coletiva e individual, a partir do momento que aquele trabalhador visualiza que naquela área de trabalho o risco para um determinado agente ele está bastante evidente, ele vai visualizar a necessidade de utilização do equipamento de proteção individual ou coletivo. Redução dos gastos com acidentes e doenças, medicação, indenização, facilitação da gestão da saúde e segurança no trabalho com aumento da segurança interna e externa e melhoria do clima organizacional da empresa. E agora vamos falar um pouco sobre as medidas de prevenção de risco. Vamos começar pelos agentes físicos. Algumas medidas de controle do agente físico, como o calor. Então, ventiladores e ar-condicionado no ambiente de trabalho, exaustores,
Uso de barreiras refletoras, ou seja, alumínio polido, aço inoxidável, colocadas entre o trabalhador e a fonte geradora de calor. Automatização do processo. Exames periódicos. Bebedouros, ou seja, água com facilidade para esses trabalhadores para diminuir a sensação de calor. Limitar o tempo de exposição do trabalhador ao calor. Equipamentos de proteção individual, vestimentas de tecido leve, cor clara, que absorva o calor do organismo do funcionário. É muito importante, pessoal, que vocês visualizem todas essas medidas de prevenção. Eu estou citando apenas algumas, mas existem várias que podem ser utilizadas. Vamos falar das medidas de proteção no ambiente frio. Exames também periódicos, aclimatização do trabalhador, alimentação balanceada, devido à perda de grande energia por conta do frio. O organismo precisa se aquecer, sendo assim, ele gasta mais energia. Hidratação adequada, troca de vestimentas úmidas por secas, sempre que necessário. Isso acontece muito em trabalhadores que trabalham em câmara fria. Então, indústrias que precisam acomodar os seus produtos em câmara fria, precisa existir todo um cuidado desses trabalhadores em relação a esse contato extremo, né, com o frio. Reduzir o tempo de exposição, o controle de quanto tempo essas pessoas passam dentro da câmara fria. Sistema que permita a abertura das portas internamente. Não conter assentos metálicos, nem sistema de ventilação. Imagine um ambiente frio, onde esse trabalhador vai sentar, por qualquer motivo que seja, ou para exercer o seu trabalho, ou até mesmo para descansar, num assento que é metálico. A sensação de frio ela ainda vai ser maior do que necessariamente seria. Algumas medidas de controle físico de radiação ionizante, ou seja, áreas controladas delimitadas com sinalização e barreiras físicas, utilização de avental plumbífero, que significa isso, que vai diminuir o acesso desses íons, guarda adequada dos EPIs, monitoração individual, monitoração biológica através de exames de sangue periódicos. Algumas medidas de controle de agente físico de radiação não ionizante, diminuir o tempo de exposição, proporcionar descanso ao ambiente coberto, realizar exames periódicos, utilizar blusas de manga, calças compridas, chapéu árabe, óculos de sol e protetor solar. Eu acho que quando eu mencionei isso já dá para visualizar que esse trabalhador ele vai trabalhar a céu aberto, e a céu aberto existe todo o efeito do sol nesse trabalhador. Algumas medidas de controle de agente físico de pressões anormais. O que seriam essas pressões anormais? Por exemplo, um funcionário que trabalha como mergulhador. Então a empresa precisa capacitar o trabalhador para os cuidados, para evitar doenças descompressivas. Então vai ensinar esse trabalhador como lidar com essa pressão debaixo d'água, como subir, como chegar à superfície sem causar nenhum dano. Algumas medidas de controle de agente físico de ruído, ou seja, barulho, substituição de equipamento por mais silencioso, manutenção de maquinário, programação de operações de forma que fique o menor número possível de máquinas funcionando para não causar um barulho ainda maior, substituição de engrenagem metálica por engrenagem de plástico, que supostamente vai diminuir o som, realização de exames de rotina, utilização de EPI, nesse caso um protetor auricular, medidas de controle de agente físico de vibração, aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, com britadeira, onde no exercício de sua atividade você vai estar sentindo as vibrações excessivas do instrumento de trabalho. Substituição de equipamentos que produzam menos vibração, instalar amortecedores nos equipamentos, utilizar ferramentas com características antivibratórias. Claro, nem todas são possíveis, mas evitar que seja uma vibração muito excessiva. Realizar manutenção periódica dos equipamentos, realizar controle médico dos trabalhadores,
Uso de EPIs, luvas anti-vibração e botas de borracha. Isso minimiza a vibração no corpo, no organismo desse trabalhador. Algumas medidas de controle do agente físico, umidade, ou seja, um ambiente muito úmido. Construção de caneletas para permitir o escoamento de água utilizada, rodízio de funcionários, horário destinado a descanso, exames periódicos e utilizações de EPIs impermeáveis. Agora, os agentes biológicos. Algumas medidas de controle desses agentes biológicos. Seleção de equipamentos de trabalho, substituição de micro-organismos, informar sobre os riscos de exposição ao agente biológico, utilizar adequadamente os EPIs, higienização de vestimentas utilizadas no ambiente de trabalho. Às vezes você utiliza determinados produtos que após o término dessa utilização você precisa receber todo um banho que retire a probabilidade de uma contaminação por esses agentes biológicos. Agentes químicos, algumas medidas de controle, substituição desses agentes por ferramenta ou tecnologia do trabalho, mudanças ou alteração do processo produtivo, enclausuramento da operação, medidas de higiene, equipamentos de proteção individual, treinamento, monitoramento individual. É muito importante que esses trabalhadores eles visualizem a necessidade de também fazer parte dessa proteção. Não adianta também só a empresa ter os cuidados se esse trabalhador ele não está focado na necessidade de uma proteção. Os agentes ergonômicos, medidas foram mencionadas já na primeira competência. Então, retorne um pouco à primeira competência para vocês visualizarem todas essas medidas que podem amenizar esses riscos. Riscos de acidente, algumas medidas de controle, promover um ambiente de trabalho confortável, manter o local de trabalho organizado, informar quanto os riscos existentes na empresa e as formas de preveni-los, orientar sobre a importância em seguir as normas de segurança e utilizar de forma correta os dispositivos de prevenção de acidente. Eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês. Existem várias medidas, eu só mencionei algumas. O material de vocês é muito importante que vocês leiam, que vocês visualizem cada medida. São medidas que podem confundir porque são agentes diferentes. Então é muito importante que vocês realmente consigam visualizar de forma plena todas essas medidas. Com isso, terminamos a nossa segunda competência. Encontro vocês na próxima. Até lá!